Bom, então vamos para a terceira e última parte da aula de técnicas especiais ou métodos de localização, nas quais a gente vai entrar em técnicas que ou elas não estão sendo muito utilizadas porque elas já podem ser substituídas, seja por tomografia ou pelo próprio uso do posicionador, que vocês vão ver daqui a pouco, ou seja porque elas têm algumas utilizações assim bem específicas em alguns pontos, até mais específicas que Miller, Winter e Donovan, tá? Então, eu vou passar um pouco mais rápido por essas técnicas, mas nós gostaríamos que vocês soubessem que elas existem e para que elas são utilizadas, tá? A primeira dessas técnicas é a chamada técnica de Lemaster. O que acontece em algumas situações? Existe uma estrutura anatômica localizada na região posterior de maxila, que é chamada processo zigomático da maxila. Se caracteriza por ser uma faixa radiopaca, né, em forma de U ou V. Dependendo, né, de como nós angulamos a radiografia, a angulação vertical, melhor dizendo, do cabeçote para fazer a radiografia periapical, muitas vezes o processo zigomático da maxila vai ficar sobreposto com as raízes, né, de um primeiro ou até de um segundo molar superior. E, às vezes, né, a gente precisa observar exatamente o que está acontecendo naqueles ápices para ver se tem alguma lesão, certo? Alguma coisa que possa, por exemplo, justificar, né, uma cárie profunda ou uma dor que um paciente possa estar apresentando. E essa sobreposição do processo zigomático da maxila sobre as raízes dos molares superiores, né, primeiro e segundo molar especialmente, pode atrapalhar essa visualização. Então, o que a gente faz para remover essa sobreposição? Quando vai fazer a técnica radiográfica, adapta com auxílio de uma fita crepe, uma fita de esterilização, adapta um rolinho de algodão na face de exposição do filme, bem no meio da face de exposição do filme. Isso faz com que, no momento em que o paciente segure o filme para fazer a técnica radiográfica, o filme que estava bem inclinado tem um pouquinho menos de inclinação. Por exemplo, se vai colocar o filme na cavidade bucal do paciente sem o rolinho de algodão, ó, ele tem que encostar a fase de exposição, encostar na lingual, na palatina, melhor dizendo, desses dentes. Então, eu formo um grande ângulo aqui. Se eu formei um grande ângulo, eu tenho que inclinar bastante para achar a bissetriz. No momento em que eu deixo ele um pouquinho mais paralelo aos dentes, aqui o ângulo é menor, eu diminuo um pouquinho. Se eu diminuo um pouquinho, eu jogo esse processo zigomático da maxila mais para cima e ele sai da posição de sobreposição das raízes dos molares, tá? Então, o uso desse rolinho de algodão adaptado na face de exposição do filme é o que a gente chama de técnica de Lemaster, né? Ou técnica do rolinho de algodão. Quando a gente vai fazer a radiografia, ó, ao invés de deixar o filme bem encostado na palatina dos dentes, fazendo com que o processo zigomático, né, fique sobreposto, melhor dizendo aqui, ó, que é seio maxilar. O processo zigomático fique sobreposto sobre as raízes dos dentes, eu vou adaptar um rolinho de algodão sobre a face de exposição do filme, fazendo com que o filme e os dentes fiquem mais paralelos, diminuo consequentemente esse ângulo e removo a sobreposição do processo zigomático sobre as raízes dos molares superiores. Agora, o que eu pergunto para vocês? Se ao invés de usar esse rolinho de algodão, a gente usar um posicionador, a gente não deixa o filme mais paralelo à estrutura dentária e, consequentemente, diminui um pouquinho o ângulo, então a técnica de Lemaster, muitas vezes, a gente simplesmente usa um posicionador e o uso desse posicionador faz com que
a gente obtenha mais esse paralelismo entre filme e dente, e aí não precise usar o rolinho de algodão para diminuir o ângulo e remover o ângulo vertical e remover a sobreposição do processo zigomático sobre as raízes dos molares superiores, tá? Então aqui eu enxergo, né, nessa região de maxila, lado direito, dentes 15, 16 e 17, eu enxergo a faixa radiopaca em formato de U ou V, né, que representa o processo zigomático da maxila, sobreposto sobre as raízes do dente 17. Eu não consigo ver bem nem a palatina, nem a mesiovestibular, nem a nem a mesiovestibular, nem a distovestibular, né, que são as três raízes desse dente 17, né? Esse processo zigomático eu não consigo, não me permite ver essas raízes pela sobreposição. Fazendo a técnica de Lemaster, né? Colocando o rolinho de algodão, eu uso menos ângulo, não preciso utilizar tanto ângulo, porque eu vou deixar mais dentes e filmes paralelo. Então, eu removo, né? Utilizo menos ângulo, não preciso incidir sobre o processo zigomático e jogo o processo zigomático mais para cima, removendo ele sobre da sobreposição das raízes do dente 17, o segundo molar superior, e eu consigo ver melhor esses dentes. Isso tudo eu poderia resolver com posicionador muitas vezes, então por isso que a gente passa um pouco mais rápido pela técnica de Lemaster e a gente quase não utiliza tanto mais a técnica de Lemaster, tá? Mas especialmente em crianças, quando a gente não consegue usar o posicionador, a gente lança a mão da técnica de Lemaster. Outra técnica, tá? Que a gente não utiliza muito mais também, porque na verdade a gente vai substituir essa técnica por exames tomográficos, na maior parte das vezes, para avaliar os terceiros molares, né, que estão fora de posição para erupção, no caso, terceiros molares superiores, tá? Quando eles estão numa posição muito alta em relação aos dentes erupcionados, estão nessa região da tuberosidade, uma posição muito alta. Se a gente vai fazer a técnica, ó, corta a parte das raízes dele, a gente não sabe se a raiz está totalmente formada, se não está formada, o quão alto está, se tem curvatura, se não tem curvatura. A gente precisa observar esse dente como um todo antes de planejar a extração para não ser pego de surpresa e causar um acidente aqui, que poderia até ser o rompimento de tuberosidade, o rompimento de assoalho do seio, comunicação buco-sinusal. Então a gente precisa ter uma avaliação total das raízes desses terceiros molares que estão mais altos aqui, e a radiografia periapical convencional não me permite fazer essa avaliação. Então, eu poderia lançar a mão da chamada técnica temporotuberosidade, tá? Por quê? Porque a incidência do raio se faz na fossa infratemporal, tá? Por isso, temporotuberosidade, e a gente posiciona o raio de forma que a gente atinge essa região e ainda coloca o filme, ó, com o longo eixo na vertical, ao invés de colocar o longo eixo na horizontal, para nos preocuparmos só em avaliar a raiz desse terceiro molar, tá? Não vou mentir para vocês, é uma técnica um pouco difícil de realizar, porque a gente precisa colocar o filme bem posterior, o filme com o longo eixo na vertical, às vezes dependendo como o paciente segura, porque a gente não consegue muito colocar com posicionador, depende da forma que o paciente segura, o filme distorce bastante, tá? Então, para vocês saberem que ela existe, tá? Mas a gente não entra nos pormenores da técnica, até porque ela tá quase que sendo totalmente substituída por técnica tomográfica para avaliar os terceiros molares superiores, tá? Então, técnica tuberosidade eu utilizo para quê? Avaliação de terceiros molares superiores, tá? Numa posição bem alta em relação à oclusão dos dentes erupcionados. Voltamos a uma técnica, tá? Em que nós falamos dela lá na aula de técnica radiográfica oclusal, que é a técnica oclusal oblíqua. Serve para quê? Localização de cialólitos ou cialolitos ou cálculos salivares, né, como queiram chamar,
e região posterior de glândula submandibular, tá? Sabemos que as oclusais inferiores, né, sejam as totais ou as parciais, elas nos permitem visualizar a profundidade, sentido vestíbulo lingual, e estruturas de tecidos moles, né, localizadas nessa região vestibular ou região lingual, especialmente os cialólitos, né, que se localizam nos ductos das glândulas salivares em assoalho bucal. Só que quando o cialólito está numa região de glândula submandibular bem posterior de glândula submandibular, chegando próximo à região do ramo ascendente, o filme oclusal a gente não consegue jogar ele muito para posterior, porque ele vai bater no ramo ascendente, então a gente não vai conseguir jogar ele para uma posição que eu consiga, né, englobar o cialólito. Então a gente faz uma técnica modificada, tá? Que não deixa de ser uma técnica meio distorcida, em que a gente não se preocupa em visualizar nada de estrutura dentária ou estrutura óssea, e sim se preocupa apenas na visualização do cialólito, que está nessa glândula submandibular em uma posição bem posterior. Eu vou colocar a face de exposição do filme voltada para a lingual, o paciente vai ocluir, né? Eu vou deslocar o longo eixo do filme paralelo ao plano sagital mediano, como para qualquer técnica parcial de mandíbula, tá? Picote para fora, e vou deslocar esse filme para o lado que eu quero radiografar, tá? Seja lado direito ou lado esquerdo. Só que ao invés de entrar com o raio na região, tá? Deixando filme e raio bem perpendiculares entre si, ou filme base de mandíbula também bem perpendiculares entre si, e entrando, né, fazendo aquela perpendicularidade e entrando com o raio bem na base da mandíbula, como se fosse uma técnica oclusal parcial normal, eu vou inclinar a cabeça do paciente para o lado contrário que eu quero radiografar. Ó. Se eu quero radiografar o lado direito, eu inclino a cabeça do paciente para o lado esquerdo, tá? O máximo possível jogado para trás, inclino a cabeça do paciente para o lado esquerdo. E façam com que o ângulo de incidência do raio, ponto de incidência do raio, melhor dizendo, entre bem na base da mandíbula, tá? E se eu me posiciono atrás do cilindro, eu enxergo que ele vai da base da mandíbula até o ápice nasal, tá? Eu enxergaria essa linha, digamos assim, se ele tivesse, né, o laserzinho, entrando na base da mandíbula e saindo lá no ápice do nariz, porque daí eu consigo incidir bem nessa região de soalho bucal bem posterior, que corresponde à região posterior da glândula submandibular. E também vou fazer uma exposição bem menor, porque um cialolito ele tem pouca densidade em comparação a ossos e dentes, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer com 0,6 de exposição uma oclusal normal, aqui eu faria com 0,3, talvez metade da dose. Ficaria bem radiopaca essa região e bem distorcida, região de dentes e ossos, mas não é com isso que eu vou me preocupar. Eu vou me preocupar em localizar o cialólito, tá? E ele realmente está ali, tem um cialólito numa região posterior de glândula submandibular, certo? Então, especificamente para essa região posterior de glândula submandibular que eu faço essa oclusal oblíqua. Outra técnica, tá, que a gente pode utilizar para localização de cialólitos, mas agora cialólitos em glândula parótida, é a chamada técnica de Levy, tá? Cialólito na região de parótida. Então, são cálculos salivares nos ductos ou na própria glândula parótida, tá? Como é que eu faço essa técnica? Ela é quase uma técnica extraoral, tá? Mas feita com o filme oclusal. A gente vai pedir para o paciente segurar o filme oclusal atrás da região da orelha, porque aqui, ó, eu vou englobar junto o ramo ascendente da mandíbula, se o filme se localizar nessa região atrás da orelha, logicamente do lado que a gente desconfia que tem o cialolito, né, ou no lado direito ou no lado esquerdo. E aí eu vou entrar com o raio, ó,
bem em 90 graus, como está mostrando aqui, bem em 90 graus em relação à posição do filme. E na hora que a gente for fazer a exposição, a gente vai pedir para o paciente inflar a bochecha, tá? Inflar a bochecha, encher de ar o lado da bochecha que a gente quer radiografar, tá? Isso faz com que eu afaste, tá? Entrando o ar aqui, eu deixo essa região um pouco mais radiolúcida e afaste um pouco a bochecha, a sobreposição da bochecha, aparecendo mais um pouco a parótida, tá? Então, isso faz com que, se eu tenho um cialólito nessa região, a gente consiga localizar. Filme posicionado atrás da orelha, raio entrando em 90 graus, também com baixa dose de radiação, tá? Entrando em 90 graus em relação ao filme. No momento de eu fazer a exposição, eu peço para o paciente inflar a bochecha e faço a exposição. Isso afasta a bochecha, né? Entra ar nessa região, afasta a bochecha e faz com que, se tem um cialólito nessa região de parótida, eu consiga enxergar, tá, gente? Isso aqui é a rama ascendente de mandíbula, tá? Só para vocês poderem se localizar. Rama ascendente da mandíbula, aqui tá o lóbulo da orelha, ó. Tá? Aqui já é zigomático, já é maçã do rosto. Só para vocês localizarem o que vocês estão enxergando aqui. E as últimas técnicas, tá? São aqueles métodos de localização de corpos estranhos em tecidos moles, ossos próprios do nariz, dentes intruídos nessa região anterior, que a gente precisa ver. A intrusão é quando a gente bate um dente e ele entra, tá? Por exemplo, assim, se caiu aqui, bateu o dente e o dente entrou para dentro do alvéolo. Isso pode causar, né, a exteriorização das raízes para fossa nasal, tá? Intrui o dente e ele pode ir para a fossa nasal. Então, para tudo isso, são os métodos de localização de corpos estranhos, dentes intruídos, às vezes fratura de osso nasal, que a gente pode fazer para localizar todas esses corpos estranhos pós-acidentes, né? Essas fraturas de ossos nasais, a gente pode fazer com um filme oclusal também nos nossos consultórios, tá? O que a gente faz? Ou pede para o paciente segurar, tá? O filme, ou coloca num palito junto com esses abaixadores de língua, né? Eu chamo palito de picolé, preso na face contrária de exposição, tá? E viramos a face de exposição para feixe de radiação que tem que entrar em 90 graus do outro lado. Eu quero localizar na sínfise, baixo um pouco o filme. Quero ossos próprios do nariz, ergo o filme, mas eu sempre tenho que pensar nessa perpendicularidade entre filme, tá? E a região, a estrutura que a gente quer radiografar. Que no caso, ó, quero irradiar a sínfise, vamos entrar em 90 graus aqui, né? Para localizar corpos estranhos, vidro, após um acidente de carro na região da sínfise, abaixo do lábio inferior desse paciente. Ó. Maxila, mandíbula, aqui tá a sínfise, base de mandíbula. Aqui é o perfil mole, ó, lábio inferior. Tinha vidro, que esse paciente, não é essa nossa modelo aqui, tá? Mas o paciente tinha sofrido um acidente de carro, tinha batido o rosto no vidro do carro, o vidro estilhaçou e entrou vidro, né, no tecido mole do paciente. Então, para localizar, a gente conseguiu localizar com essa técnica. Também, ó, isso aqui que é intrusão dentária. Vocês percebem que a raiz, né, que eu tô vendo de lado o paciente, né, como se eu estivesse vendo, ó, o lábio superior, lábio inferior, o nariz estaria aqui, ó, abertura piriforme aqui das fossas nasais. Então, aqui, ó, esse dente o paciente bateu, acontece bastante com criança, o paciente bate, o dente entra no alvéolo, né, sobe e ele pode se exteriorizar à frente ou dentro da cavidade nasal. Então, para a gente poder localizar, ó, deixa o filme oclusal, né, nessa região bem retinho, né, nessa região mais ou menos entre nariz e lábio superior, e entro com o raio bem perpendicular a esse filme. Aí é essa projeção lateralizada que eu tenho aqui. Também é uma forma de localização de intrusão, né? E às vezes, se a gente precisa ver fratura de ossos nasais,
é a mesma situação, só que eu subo o filme, né, para ele ficar nessa região, ó, bem próximo dos ossos nasais, tá? Subimos o filme e subimos o raio para deixar a perpendicularidade, né, os 90 graus. Ó, ossos nasais, cartilagem, aqui o frontal, nariz, tá? Então, se tivesse uma fratura nessa região, eu conseguiria enxergar com essa técnica aqui, que é a chamada de OPN, né? Ossos próprios do nariz. Tudo isso são formas de localização, tá? Passei um pouco mais rápido, porque são técnicas muito específicas para algumas situações mais pontuais, e, por exemplo, tanto aqui quanto aqui, tomografia já quase que dominou, digamos assim, a técnica para ser utilizada muito mais do que essas localizações, certo? Mas enfim, né, nós temos, desde a primeira aula, passamos desde a técnica de Clark até chegarmos nesses métodos de localização para corpos estranhos em tecidos moles. Aí vocês devem estar pensando, Jesus, né, muita coisa. O que eu uso para quê? Então, um resumo, tá? Quando eu preciso remover sobreposição de processo zigomático da maxila sobre as raízes dos molares superiores, tá? Eu uso técnica de Lemaster. Quando eu tenho um terceiro molar superior, tá? Incluso numa posição muito alta em relação à oclusão do primeiro e do segundo molar, eu uso técnica temporotuberosidade. Mais especificamente, quando eu preciso avaliar região, alguma estrutura ou dente incluso, ou a própria região de mandíbula, tá? Entre mais ou menos pré-molares, né? Canino, ou melhor ainda, entre pré-molares e segundo molar, tá? Primeiro pré-molar e segundo molar, eu posso usar técnica de Miller-Winter. Quando o terceiro molar está muito posterior, eu adapto a técnica de Miller-Winter e uso a técnica de Donovan. Para quase todas as outras situações, seja dissociação de raízes, dissociação de canais na mesma raiz, especialmente, né, na endodontia, mas também para localizar corpos estranhos, dentes inclusos, dentes supranumerários, né, verificar o porquê não erupcionou por alguma razão, dentes ou alguma estrutura localizada na região, basicamente qualquer região de maxila, tá? E na região anterior da mandíbula, eu lanço mão da técnica de Clark. Até aqui na região de Miller-Winter eu também poderia usar Clark, tá? Mas a Miller-Winter é mais fácil de visualizar e de interpretar, por isso que a gente usa Miller-Winter, tá? Clark poderia substituir Donovan? Não pode, porque tu não consegue fazer a dissociação para vestibular ou pré-lingual dessas raízes, porque está numa região muito posterior. Poderia substituir Lemaster? Até pode, mas não faz muito sentido. A Lemaster, ela tem mais essa indicação da remoção do processo zigomático sobre as raízes dos molares superiores. E a Clark não consegue substituir a temporotuberosidade, porque tu não consegue chegar, né, para fazer aquela... Na verdade, tu não precisa nem dissociar. Tu não quer dissociar, você quer verificar a posição dele. Então, não tem por que fazer técnica de Clark. Mas, basicamente, quase todas essas situações de todos esses dentes aqui, a gente utiliza a Clark. Certo? Então, terminamos a aula de métodos de localização, tá? E, basicamente, terminamos toda a parte de intrabucais. Vamos passar para as técnicas extrabucais a partir das próximas aulas, certo? E lembrando sempre que ainda hoje são técnicas utilizadas, mas a tomografia substituiu muito várias dessas indicações. Mas a gente precisa, principalmente técnica de Clark, para casos endodônticos, a gente precisa saber muito interpretar. Então, prestem muita atenção na primeira parte dessa aula, que é onde é que a gente trata especificamente da técnica de Clark. Certo? Até a próxima!